certo? De segunda a quinta. Sejam muito bem-vindas. Sem mais delongas, vamos lá para o assunto de hoje. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a mãe normal, o que é ser uma mãe normal. E hoje eu venho falar para vocês como é que a gente faz os nossos filhos serem fortes, mesmo usando a disciplina positiva. Mesmo, por que eu digo mesmo? Porque algumas pessoas acreditam que se a gente educar as crianças com a disciplina positiva, elas serão mimadas, né? E não é disso que a gente fala. Muito pelo contrário, o que a gente ensina aqui é a criança ser corajosa, a criança ser resiliente, determinada, né? Com autocontrole, com autorregulação emocional, enfim, valiosas habilidades de vida. E o mimar não está presente aqui na disciplina positiva. Porém, a gente precisa entender algumas coisinhas. E então eu trouxe um outro contexto aqui em relação à criança para vocês analisarem. Ontem o meu filho Pedro foi brincar, não teve aula, e ele foi passar a tarde brincando na casa da avó, e da bisa, na verdade, né? E ele brincando com os meninos da idade dele, acho que alguns um pouquinho mais velhos, mas estavam jogando bola, certo? E ele se divertiu a tarde inteira. Quando ele chegou em casa à tarde, final do dia, a gente foi tomar banho, fui dar banho, né? Ajudar ele a tomar banho. E aí, eu conversando com ele ali, eu vi umas manchas no corpo dele, né? E eu falei, filho, essas manchas aqui, tinha um roxinho aqui, tinha um roxinho aqui. Aí ele falou, mãe, os meninos me bateram, os meninos estavam me jogando no chão, os meninos... E aí, na hora, a expressão dele já mudou, certo? De vítima. Então, os meninos me bateram, me jogaram no chão, os meninos foram maus comigo. E o olhinho dele de vítima, a carinha dele de vítima. Na hora eu já captei a informação, certo? No meio da brincadeira, porque em momento algum eles ficaram sozinhos. Minha avó ficou o tempo todo lá com eles. A mãe das crianças, dos meninos também estava ali. Então ninguém ia deixar as crianças machucarem eles, certo? Mas acontecia deles jogando bola, um empurrar o outro, cair no chão, tentar pegar a bola passando por cima. Se machucou, certo? Acontece. Só que ele já tentou se vitimizar pra mim, porque ele estava cansado, né? Jogou a tarde inteira a bola, tava tomando banho, então bate aquele relaxamento. Ele queria o quê? Um aconchego, um mimo. Eu entendi todo esse contexto. Mas eu peguei e falei assim, cara, o que aconteceu? Entende? Eu não acolhi, filho, machucou, vem aqui com a mamãe. Não acolhi assim, né? Filho, por que você não contou pra vovó? Não, eu falei assim, cara, o que aconteceu? Mãe, eles me jogavam no chão e tal. Eu falei, e o que você fez? Aí ele, eu não fiz nada. Eu falei que era muito feio fazer isso. Eu falei, você falou? Olha pra mim, dele. Não, eu pensei, mas eu não falei. Eu falei, então, e como que você agiu? Ele falou assim, eu não agi normal, continuei jogando. Eu falei, cara, então o que você vai fazer da próxima vez que isso acontecer? Certo? Você sabe se comunicar, você sabe falar, não sabe? Sei. O que você vai falar? Não sei, mãe, o que eu poderia falar? Eu falei assim, eu no seu lugar falaria assim pros meninos. Eu vim aqui pra brincar, eu não vim aqui pra brigar. Se você vai continuar fazendo isso, então é melhor a gente parar a brincadeira. Ele falou, né, mãe, podia ter falado isso. Eu falei, poderia ter falado isso. O que não dá, filho, pra acontecer isso, depois você chegar em casa se sentindo fraco. Você se sentiu fraco quando você tava brincando com eles? Não. Eu falei, então por que agora você tá se sentindo fraco aqui em casa com a mamãe? Dele, não sei. Entende? Daí ele não sabia falar. Não sabia entender. Eu falei assim, você tá se sentindo forte agora? Dele, mais ou menos. Eu falei, então, a gente tem que se sentir forte. E ser forte não é partir para agressividade. Ser forte não é partir para bater no menino que bateu em você. Ser forte é usar a cabeça. É usar a cabeça para resolver as coisas com a comunicação. E aí eu contei histórias para eles de quando eu estudava. De que uma vez eu defendi uma menina da sala que era sempre vítima de bullying de outras meninas. Uma vez eu defendi ela e essa outra menina, né, me bater no final da escola. Eu tinha, 12 anos, 11 anos, e aí ele ficou super interessado nisso. E aí eu contei pra ele que eu usei a cabeça pra resolver meu problema. Eu não usei a força física. E eu usei a comunicação, a minha voz, o que eu tinha pra dizer pra resolver aquele problema. E eu não me fiz de vítima. E eu falei pra ele, eu não fui atrás da diretora, eu não fui contar pra diretora que a menina me ameaçou, eu não fui chamar minha mãe, eu não fui chamar meu pai. Eu conversei com ela numa boa, usei a inteligência pra raciocinar e pra dialogar e não deu tudo certo, porque a menina não sofreu bullying dentro da sala de aula, porque eu ajudei.
E eu não apanhei no final da escola, né? Porque a menina que me ameaçou viu que não ia adiantar nada fazer tudo aquilo. Mas ela entendeu com base na conversa, porque eu usei a cabeça. Então você também tem condições de usar a sua cabeça para resolver os seus problemas. E falei bem firme com ele, sabe? E aí ele se sentiu empoderado, ele ficou empoderado, porque ele percebeu o quanto que a gente pode usar da cabeça para resolver problemas e não se fazer de vítima, certo? E muitas vezes, às vezes a gente entende que a disciplina positiva faz tudo acolher, né? Tudo acolher. Então, assim, ai, filho, ele te machucou, vem aqui, como que você se sentiu? E o que será que ele sentiu para fazer isso com você? Gente, nem tudo é isso. Afinal, a gente quer criar filhos fortes, certo? E fortes de emoção para aguentar a porrada, aguentar a buchada da vida, fortes de inteligência para raciocinar, pensar no problema e pensar logo na solução desse problema. A gente quer filhos fortes e a gente acolher o tempo todo e receber todo o tempo todo. Em qualquer situação, a gente está mimando sem saber, certo? Então a gente precisa ter um equilíbrio aí do que é esse acolhimento. Algumas horas você tem que se posicionar e falar pro seu filho, cara, você é forte. Fala pra sua filha, você é forte, garota. Você consegue resolver esse problema. Entende? Doeu? Levanta e anda. Se continuar doendo, eu vou estar aqui. Mas eu sei que você consegue, não é um machucadinho que faz você parar, não. Entendam? A gente precisa ensinar isso para as crianças, tá? Mesma coisa outra vez que aconteceu aqui. Eu imprimi vários desenhos para as crianças colorirem, o Pedro e o Davi, e dei vários desenhos para cada um para eles pintarem. E o Pedro pegou um papel com desenho, mas estava em branco ainda. Ele tinha pintado só uma parte de cima da cabecinha do bichinho lá do desenho. E o Davizinho veio e riscou a folha sulfite dele, certo? Ele fez um escarcéu. Ele chorou, veio atrás de mim chorando desesperadamente. O Davi riscou todo o meu desenho. Eu tinha pintado, ele riscou todo o meu desenho. E eu falei, poxa, o Davi, né, francamente, coitado, o menino pintando, dá trabalho pintar, vai lá e risca. Fui lá ver o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, o desenho tava em branco. Só tinha pintado a cabecinha da parte de cima do boneco que tava na folha. E o Davi realmente errou, não precisava ter feito isso. Mas vocês entendem que o escarcéu que o mais velho fez não era necessário, porque existiam outras folhas, certo? E ele só tinha pintado a parte de cima de uma cabecinha. Então era só ele ter pego outra folha e começado de novo. E aí eu olhei para aquilo e falei, poxa, cara, Davi, o que você fez foi certo ou foi errado? Daí o Davi ficou quieto, né? E eu falei assim, olha, o que o Davi fez, falei pro Pedro, o que o Davi fez não foi certo. É teu desenho, certo? Ele tem o dele. Mas esse escarcéu todo por conta de um rabisco, filho, sendo que você nem pintou o seu desenho inteiro, né? E tem outros desenhos ali. Falei, você vai escolher ficar aí chorando por um rabisco, sendo que tem um monte de desenho ali que você pode pegar e recomeçar. Ou você vai escolher virar essa página, falar pro seu irmão o que você sentiu, falar pro seu irmão que você não gostou, pegar o teu brinquedo e começar do zero de novo. Aí ele parou de chorar na hora. Eu falei, eu entendo que você ficou chateado. Pô, não foi legal o que o Davi fez. Mas escolher chorar desse jeito e vir me chamar pra resolver um problema que você tem capacidade de resolver sozinho? Ele parou assim. Ele falou, vou pegar outro desenho. Eu falei, muito bem, é uma ótima escolha essa sua. Pega outro desenho. E a mamãe vai conversar com o Davi. E aí eu abaixei, conversei com o Davi, falei pro Pedro falar o que ele sentiu. Ele falou, não gostei. E eu falei, pronto, agora resolveu o problema. Só que ainda eu voltei pro Pedro depois e falei assim, filho, olha aqui pra mim. Na vida, a gente vai ter vários problemas. O Davi rabiscando o seu desenho foi um problema de criança. Quanto mais você crescer, a vida vai trazer outros tipos de problemas pra você, que você vai entender quando você crescer. Se cada problema que a vida te trouxer, você escolher chorar e desistir, você vai chegar em algum lugar? Ele falou, não. Eu falei, então existem problemas que a gente vai precisar chorar, que a gente vai precisar ficar parado, que a gente vai precisar se lamentar, que a gente vai precisar sofrer. Mas existem problemas que a gente tem que levantar a cabeça, olhar pra frente e falar, como é que eu resolvo isso? E resolver. Tá certo? Tá certo. Precisava você ter me chamado pra isso dele? Não. Você consegue resolver sozinho da próxima vez? Consigo. Ótimo. Dei um beijo na testa dele e saí.
Então, gente, nem tudo é acolhimento, tá? Acolhimento que eu digo, esse acolhimento de vem aqui, sofre, mamãe tá com você. Nem tudo é esse tipo de acolhimento. Tem coisas que a gente tem que ser mais firme, entendeu? Tem coisas que a gente tem que guiar. Afinal, a gente quer filhos fortes. Fortes, saudáveis emocionalmente, certo? Fortes e saudáveis emocionalmente. A gente quer filhos que foquem em soluções. A gente quer filhos que não chorem por qualquer coisinha, mas que pensem no que vai resolver e como vai resolver. A gente quer filhos que dêem importância para aquilo que realmente é importante. E aquilo que não é, que eles ressignifiquem rápido demais. É assim que a gente quer criar crianças, para que sejam adultos assim. Então, existe o acolhimento? Existe o sofrimento? Existiu. Eu falei pra ele, ó, eu percebi, eu vi que você ficou chateado. Tudo bem, foi errado da parte do Davi, mas, pô, não precisava disso tudo, certo? Tem outro desenho igual ali. Você pintou só a cabecinha. Era só ter começado, certo? Mesma coisa da brincadeira. Brincou a tarde inteira, tava tudo bem. Vai escolher chorar quando tá perto de mim? Conversa, resolve as coisas usando a cabeça. Entendam? E é isso, gente. É isso que eu queria passar hoje pra vocês, um pouquinho, tá? Sobre essa fortaleza emocional que a gente tem que passar pra criança. E existem as duas fortalezas, aquela em que a gente precisa do acolhimento, precisa entender a criança, depois direcionar e guiar, e aquela fortaleza onde você mostra pra ela que entende por que ela ficou chateada, entende que as coisas não saíram do jeito que ela queria, porém não é importante do nível de importância que ela está dedicando. E por isso ela está perdendo um tempo de resolver o problema, focando num problema. E a gente ensina isso no diálogo. E às vezes eu vou ter que ser mais firme na hora de falar. Certo? E aí assim a gente vai estar criando os filhos fortes para resolverem qualquer problema. Qualquer problema. Tanto os pequenininhos quanto os grandes. Certo, gente? Espero que tenham gostado da live de hoje. Uma ótima terça-feira para vocês, certo? Ótimo dia. Pensem nisso com carinho, avaliem, cuidado na hora de usar, né, a ferramenta da fortaleza emocional para não agirem com autoritarismo e não desvalidarem totalmente a criança, né? Mas a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso. Entender que nem tudo é só vem aqui, meu amor. Tem coisas que, pô, cara, entende? É assim que a gente resolve as coisas tão bem. Vamos ter equilíbrio para usar, ponderar isso daí, avaliar a situação, o que a situação merece. Certo? Beijos. Obrigada por terem ficado aqui até agora. Até amanhã. Tchau.